E aí galera, um dos vídeos que eu mais queria enviar para o canal era esse. Como estamos sempre comentando sobre diversidade e representatividade, mostrando que o universo dos quadrinhos tem de tudo, gosto muito quando me dão sugestões sobre esses temas, que com certeza estão entre os que eu mais gosto de criar conteúdo. Então separei 5 heróis que têm ou tiveram algum tipo de deficiência, pra gente ver o quão incríveis são. Que o que mais conta para ser um herói não é o poder ou característica física, e sim a personalidade, o otimismo, a força para continuar lutando e seguindo em frente, independente dos desafios e das dificuldades. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Vamos começar com Demolidor, que é um dos principais nomes da Marvel. A vida do herói é uma mistura de felicidade e tragédia. Em diversos momentos perdeu alguém que amava, deixando um sentimento de que não poderia se aproximar das pessoas. Seu pai queria que ele fosse bem-sucedido e por isso fazia estudar constantemente em vez de praticar esportes e brincar com as crianças, o que levou outros jovens da vizinhança a praticar bullying com ele, o chamando de covarde e até chegando a agredi-lo, um ponto que foi mostrado no filme, mas não foi muito bem explicado. Por isso, Matt começou a treinar escondido na academia do pai para que pudesse se defender. Certo dia encontrou um homem com deficiência visual que estava caminhando em direção a um caminhão em movimento, então empurrou o senhor para longe, mas o automóvel bateu em um material radioativo que atingiu o menino no rosto. Foi aí que sua vida começou a mudar de uma forma radical. Perdeu a visão, mas descobriu que sua audição, olfato, paladar e tato foram aumentados a um grau sobre-humano. Outro dom que recebeu foi um senso de radar que forma imagens ao redor. Porém, o que faz dele tão incrível não é vestir um traje e sair derrotando vilões, mas sim o que faz no dia a dia como advogado, fazendo o máximo para defender as pessoas simples e dessa forma mostrando que não está limitado a nada. Sua mente e formação têm um peso muito grande na hora de fazer a diferença. Usando suas habilidades para defender a cidade, com sua telepatia limitada e detecção de mentiras por meio dos batimentos cardíacos, Matt sabe exatamente quem precisa de defesa e quem está mentindo. Tudo para que a justiça seja feita da melhor forma possível, lembrando que é um dos maiores artistas marciais dos quadrinhos e também atua diversas vezes como líder de equipe, inclusive foi um dos protagonistas da Guerra dos Reinos. Batgirl. Apesar da Bárbara não ser mais deficiente, foi uma fase muito importante para a história da heroína e do universo DC, porque deu muita visibilidade para a questão da diversidade, então acredito que vale a pena ser mencionada novamente, principalmente para a gente reafirmar que o Batman não é a única mente genial na família Morcego. Depois do ataque que sofreu pelas mãos do Coringa na Piada Mortal, Bárbara decidiu não deixar os obstáculos a impedirem de seguir seu sonho de ajudar as pessoas e usou tudo que tinha ao seu alcance para dar auxílio a outros heróis. Ou seja, sua mente genial foi de grande importância e nas histórias ficava bem evidente que eles precisavam desse auxílio, ainda mais porque ela possui um dos maiores bancos de dados do planeta. Durante essa fase, os vilões ficavam irritados, porque ela sempre encontrava uma forma de saber onde eles estavam, principalmente por meio de câmeras de segurança que estavam espalhadas pelas ruas, dedicando muito do seu tempo a aumentar ainda mais seus conhecimentos sobre tudo relacionado ao virtual. Bárbara utilizou suas habilidades primeiramente para auxiliar o pai em um caso de assassinato muito complicado, onde ele e sua equipe estavam com muita dificuldade para solucionar. Também foi convidada para fazer parte do Esquadrão Suicida e da Liga da Justiça, já que estava chamando a atenção como uma hacker excepcional, mas nesse caso foi para trabalhar com informação e comunicação. Gavião Arqueiro. Clint e seu irmão cresceram trabalhando na loja do pai, um homem agressivo, principalmente quando bebia, mas a bebida acabou lhe custando a vida quando ele e sua esposa morreram em um acidente de carro. Com isso, Clint e seu irmão foram enviados para vários lares adotivos e enquanto fugiam de um deles, encontraram um circo, recebendo vários treinamentos de acrobacias, artes marciais e arco e flecha.
Ele teve um mestre chamado Espadachim, que pouco tempo depois foi pego roubando dinheiro, e antes que pudesse entregar seu mentor às autoridades, foi espancado e até pensaram que havia morrido. Pouco tempo depois, seu relacionamento com o irmão também foi de mal a pior. O futuro foi imprevisível, passou a se chamar Gavião Arqueiro, trabalhou para a S.H.I.E.L.D. e se tornou membro dos Vingadores. Foi de alguém treinado por criminosos e jovem problemático para um dos maiores heróis do planeta, conhecido como referência entre os arqueiros e até chegou a treinar a Kate Bishop, uma habilidade tão grande que a maioria pensa que ele nunca erra. É um homem muito curioso e que odeia a autoridade, gosta de se arriscar, considera o Capitão América seu mentor, embora discuta com ele e outros heróis muitas vezes, incluindo Mercúrio, que mesmo sendo agitado, pensa que o Gavião fala demais. Costuma ser sincero na maioria das vezes, mas tem um grande coração. Por anos esteve sem 80% da sua audição, mas foi restaurada durante seu renascimento na Contra-Terra do Franklin Richards. Anos depois perdeu novamente sua audição, mas devido aos eventos ocasionados pelo palhaço em sua HQ solo lá para meados de 2014. Como o vilão causou danos severos, o herói começou a usar linguagem de sinais e leitura labial para entender o que as pessoas diziam ao seu redor. Mais tarde começou a usar aparelhos auditivos criados pelo Homem de Ferro. Cyborg. Victor era um atleta do ensino médio que possuía uma relação bem problemática com o pai, um cientista brilhante chamado Silas. Enquanto Darkseid iniciava uma invasão à Terra, Victor foi atingido por uma explosão quando estava próximo da caixa paterna. Com isso, o pai não mediu esforços para salvar sua vida, então usou tecnologia experimental, transformando o futuro herói em um ciborgue. Silas injetou nanites e instalou peças robóticas em seu corpo, aproveitando também os estudos de outros cientistas, incluindo a energia de uma caixa paterna para que as chances de dar certo fossem ainda maiores, o que no fim das contas permitiu que Victor acessasse uma vasta biblioteca de dados dos novos deuses, descobrindo os verdadeiros planos de Darkseid. Depois de todo esse processo, seu relacionamento com o pai ficou ainda pior, já que ele deduziu que foi transformado naquilo que Silas queria como um cientista muito ambicioso. Apesar do sentimento ruim, do medo e do trauma, Cyborg acabou descobrindo que poderia usar tudo ao seu favor e com o tempo se tornou um dos maiores heróis do mundo, sendo grande referência para pessoas que viram que ele foi além das dificuldades. Com relação aos poderes e habilidades, possui atributos super-humanos, como força, resistência, velocidade e durabilidade, além da visão de infravermelho. É capaz de interagir com computadores e criou programas para não se distrair, já que é constantemente bombardeado com um fluxo infinito de informações, ou seja, ele é um dos seres mais inteligentes da cultura pop, já que possui informações até sobre os deuses. Todo esse intelecto também o transformou em um grande líder. Além disso, possui diversos outros poderes, como viagens dimensionais, campos de força, mudança de forma e criação de armas com grande poder de destruição. Aquaman. Para terminar a lista, quero mencionar um dos heróis mais famosos de todos os tempos. Quando alguns reboots acontecem na DC, algumas características são deixadas para trás, mas quis incluir a versão do Aquaman na HQ de 1994, porque foi de grande inspiração para o personagem no universo atual do cinema e também na fase atual dos quadrinhos. Então, mais precisamente no segundo capítulo, ele havia perdido o poder de se comunicar com a vida marinha e teve sua mão esquerda posta na água. Sem poder se comunicar com os animais, acabou tendo a mão devorada. O Rei dos Mares já estava em uma fase onde sua personalidade estava mudando muito, assim como o visual, e depois desse acontecimento passou a usar um gancho que até hoje é uma das suas maiores marcas, tanto que foi mostrado em animações. Também já estava com cabelo e barba bem maiores, o que agradou bastante os fãs com essa nova aparência, porque parecia mais descolado e ele ficou mais imponente. Na minha opinião, foi a partir daí que o Arthur mudou de fato. Por um tempo, ganhou uma mão mágica, que ainda concedia mais poderes.
com a habilidade de controlar a água de um modo bem semelhante à Mera, podendo até alterar a densidade e o formato para a criação de armas eficientes nos combates, sem contar as habilidades místicas como conter magia e criar portais. Acho muito interessante e importante quando heróis muito famosos estão de alguma forma ligados à questão da diversidade e da representatividade, mostrando que o que parece uma situação difícil pode ser o momento de mostrar a verdadeira força. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Gostei muito de reler alguns quadrinhos para poder editar. Se quiserem uma segunda parte, podem ficar à vontade para comentar. Também é importante que deixem suas sugestões para que eu possa saber o que querem ver por aqui. Se gostaram, deixem aquele like e se inscrevam porque ajuda muito no crescimento do canal. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!